Boa noite, irmãos. A gente vai estar fazendo a leitura hoje do livro do irmão Macintosh, fazendo um comentário sobre o livro de Levítico, não é isso, Dal? Isso, estudo do livro de Levíticos, escrito pelo irmão Mactosh. Perfeito. Vamos lá. Os sacrifícios pela culpa. A transgressão contra Deus por ignorância. Estes versículos contêm a doutrina da expiação da culpa, da qual havia duas classes distintas, isto é, transgressões contra Deus e transgressões contra o homem. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, para expiação da culpa. Temos aqui um caso em que foi cometida uma, uma positiva nas coisas santas pertencentes ao Senhor. Perdão, irmão, vou ler aqui novamente. Temos aqui um caso em que foi cometida uma falta positiva nas coisas santas pertencentes ao Senhor. E embora isso fosse feito por ignorância, não podia, contudo, passar em silêncio. Deus pode perdoar toda espécie de pecado, mas não pode deixar passar um simples J ou tio. A sua graça é perfeita e pode perdoar tudo. A sua santidade é perfeita e, portanto, não pode deixar passar nada. Não pode sancionar a iniquidade, mas pode apagá-la. E isso também segundo a perfeição da sua graça e de acordo com as exigências justas da sua santidade. É um erro muito grave supor-se que, contanto que um homem siga os ditames da sua consciência, tem razão em tudo e está seguro. A paz que repousa sobre um tal fundamento será eternamente destruída quando a luz do tribunal de Cristo brilhar sobre a consciência. Deus nunca poderia baixar os seus direitos a um tal nível. As balanças do santuário são afinadas por uma escala muito diferente daquela que pode proporcionar a consciência mais sensível. Já tivemos ocasião de insistir sobre esse ponto nos comentários sobre a expiação do pecado. Mas nunca é demais insistir sobre esse ponto. Duas coisas principais se acham envolvidas nele. A primeira é uma justa percepção do que é realmente a santidade de Deus. A segunda é a compreensão clara do fundamento da parte do crente na presença divina. Que se trate do meu estado, quer se trate do meu estado ou da minha conduta, da minha natureza ou dos meus atos, só Deus pode ser o juiz daquilo que lhe convém e daquilo que lhe é próprio da sua santa presença. A ignorância humana pode apresentar uma alegação quando se trata dos quesitos divinos? Não permita Deus. Cometeu-se uma transgressão nas coisas sagradas do Senhor, sem que a consciência do homem tenha tido consciência disso? E então, nada mais há a fazer? Os requisitos de Deus podem ser arrumados assim tão facilmente? De certo que não. Isso seria subversivo de tudo que diz respeito ao parentesco divino. Os justos são convidados a dar graças em memória da santidade de Deus.
Como podem eles fazer isso? Porque a sua paz foi conseguida por um fundamento pleno da justificação e do estabelecimento perfeito dessa santidade. Por isso, quanto mais elevado for o seu sentimento do que é essa santidade, tanto mais profunda e segura deve ser a sua paz. Eis uma verdade das mais preciosas. O homem não regenerado nunca poderá regozijar-se com a santidade divina. O seu intento sempre será rebaixar-se essa santidade, se não puder ignorá-la completamente. Um tal homem consolar-se-á com o pensamento de que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que Deus é clemente, mas nunca se regozijará com o pensamento de que Deus é santo. Se algum irmão tiver algum comentário, pode estar me interrompendo e falando, viu? Algum irmão que esteja em comunhão. Vamos continuar então. Seus, os seus pensamentos a respeito da bondade de Deus, da sua graça e misericórdia são profanos. Faria de boa vontade desses atributos benditos uma desculpa para continuar no pecado. Irmãos, essa parte aqui que eu li, que eu fiz uma pausa para a gente não perder assim um raciocínio, né? Ele está falando sobre alguém que tem no seu pensamento de que Deus é bom, que Deus é santo, e ele continua no pecado, né? Ele faz da graça de Deus um motivo para que ele continue uma vida não de liberdade, mas de libertinagem. A gente ouve o mundo falar muito de liberdade, só que o conceito do mundo de liberdade não é liberdade, mas é libertinagem. E quem nos ensina isso é o Senhor, quando ele, quando está escrito que éramos servos do pecado, né, escravos do diabo, e Deus nos comprou não com prata, não com ouro, mas sim com sangue, com seu próprio sangue, com o sangue do Filho de Deus. E desde então que um homem verdadeiramente ele crer em Cristo, ele é salvo, ele é livre, ele era alguém que era vendido sobre pecado, né? Escravo do mundo, de Satanás, segundo as ideologias do mundo. Só que agora ele é liberto para Cristo. E, e essa pessoa que acaba fazendo uso da misericórdia de Deus, da graça de Deus, essa pessoa que sabe disso e continua pecando no sentido de, eu vou pecar porque eu sei que eu tenho perdão e faz disso, não tem um perdão genuíno, entra nesse fato aqui. Os seus pensamentos a respeito da bondade de Deus, da sua graça e misericórdia, são profanos. Faria de boa vontade desses atributos benditos uma desculpa para continuar no pecado. Aí ele vai falar aqui sobre o homem regenerado. Pelo contrário, o homem regenerado exulta com a santidade de Deus, vê sua plena expressão na cruz do Senhor Jesus Cristo. Essa santidade é a mesma que lançou o fundamento da sua paz. E não somente isso, ele próprio foi feito seu participante e deleita-se nela, aborrecendo o pecado com verdadeiro ódio. Os instintos da natureza divina repugnam-no
e aspira à santidade. Seria impossível gozar de verdadeira paz e liberdade de coração se não soubessem, se não soubéssemos que todos os requisitos ligados com as coisas sagradas do Senhor foram perfeitamente cumpridos pelo nosso divino sacrifício da culpa do pecado, que é o Senhor Jesus. Esse é o nosso divino sacrifício. Não é algo que eu possa fazer pelo, pela minha, por alguma barganha que eu possa oferecer a Deus, né? Existe até um versículo que ele fala sobre as nossas, os nossos atos de bondade diante de Deus, é, no sentido de nos justificarmos por eles, né? São para Deus como um farrapo de veste imunda. Então, um homem que ele acredita na sua própria justiça, não é? Os egípcios tinham muito isso, né? Na sua religião pagã, onde eles criam que, ora, no final da vida deles, existiria uma balança entre a sua riqueza e os seus atos de pecado. E o que pesasse maior seria o seu destino eterno. A gente não precisa nem falar que isso, para Deus, diante de Deus, era ignorância, né? E eram vestes imundas, era coisa imunda de autojustificação. Levantar-se-ia sempre ao coração o sentimento penoso de que esses requisitos haviam sido desprezados devido às nossas múltiplas faltas e ofensas. O nosso melhor serviço, os nossos momentos mais santos, os nossos exercícios mais piedosos podem muito bem representar alguma coisa parecida com transgressão nas coisas mais sagradas do Senhor. Qualquer coisa que não deveria ter sido feita. Quantas vezes não são as nossas horas de serviço público e devoção particular perturbadas e manchadas por distração? Por isso, necessitamos da certeza de que todas as nossas transgressões foram divinamente apagadas pelo precioso sangue de Cristo. Desta forma, encontramos no bendito Senhor Jesus aquele que desceu até a medida das nossas necessidades, como pecadores por natureza e transgressores por atos. Encontramos nele a resposta perfeita a todos os nossos anseios de uma consciência culpada e todas as exigências da infinita santidade e respeito de todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões, de modo que o crente pode estar com uma consciência tranquila e coração libertado na luz plena daquela santidade que é demasiado pura para contemplar a iniquidade ou ver o pecado. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. E assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará a expiação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado. No acréscimo de um quinto, como é estipulado aqui, temos um aspecto
do verdadeiro sacrifício da culpa, que é para recear, seja pouco apreciada. Quando pensamos em todo o mal e todas as ofensas que temos cometidos contra o Senhor, e é mais quando recordamos quão prejudicado Deus tem sido nos seus direitos nesse mundo iníquo, com que interesse devemos contemplar a obra da cruz, como aquilo que Deus reaveu, não só o que havia perdido, como e por esse meio beneficiário. Ganhou mais pela redenção do que perdeu pela queda. Recolhe uma mais rica seara de glória, honra e louvor nos campos da redenção do que jamais poderia ter recolhido nos campos da criação. Os filhos de Deus podem entoar um cântico de louvor muito mais magnífico em redor do sepulcro vazio de Jesus do que jamais puderam entoar em vista da obra do Criador. O mal não só foi expiado perfeitamente, como se ganhou uma vantagem eterna por meio da obra da cruz. Essa é uma verdade admirável. Ele faz um comentário aqui, pelo que eu entendi, sobre como nós podemos entoar uma glória muito mais gloriosa para Deus em conhecimento da sua pessoa como Salvador do que nós teríamos na criação do Éden. Se o primeiro homem não tivesse caído, é interessante que a gente não teríamos glória para Deus como Salvador, não é? Porque jamais teríamos caído. E isso nos privaria de conhecer a Deus em toda a sua plenitude. Não que hoje nós conheçamos a Deus em toda a sua plenitude, né? A gente conhece ainda uma sombra, podemos dizer assim, mas na eternidade conheceremos Ele perfeitamente. Então, Adão, quando ele caiu, ele é até uma figura daquele que haveria de vir, né? Porque o Senhor Jesus, ele é o nosso segundo Adão, não é? Se em Adão nós temos tudo quanto ele tinha, não é? Em relação à sua aparência física, herdamos, infelizmente, o pecado, mas graças ao Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, nós podemos adorar a Deus como Salvador e na sua vinda teremos não mais a imagem do primeiro homem, mas a imagem do segundo homem, da segunda criação de Deus, né? Que é perfeita e imaculada. Deus tira proveito com a obra do Calvário. Quem poderia ter imaginado isso? Quando contemplamos o homem e a criação, da qual era Senhor, já jazendo em ruínas aos pés do inimigo. Como poderíamos conceber que, do meio dessas ruínas, Deus pudesse recolher despojos mais ricos e nobres do que qualquer que este mundo pudesse oferecer? Da queda, bendito seja o nome de Jesus por tudo isso. E a Ele que tudo devemos por meio da sua preciosa cruz, que pode anunciar-se uma verdade divina tão assombrosa. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. Não é de admirar, portanto,
que em volta dessa cruz e ao redor daquele que foi crucificado, nela estivessem sempre entrelaçados os afetos de patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e santos. Não é de admirar que o Espírito Santo haja pronunciado esse solene e justo decreto: que alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Maranata. Creio que a maioria dos irmãos sabem, mas anátema é uma palavra grega para maldito. Então, quem não ama o Senhor Jesus, ele é maldito. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente lembrar, assim, porque no nosso dia a dia, a gente, a gente tem contato com ímpios, né? E isso é necessário para nossa subsistência nesse mundo, no sentido de que se alguém hoje quiser se livrar de ter contato com ladrões, meretrizes, é, pessoas gananciosas, avarentas, todo tipo de pecado, essa pessoa teria que sair do mundo, né? Ela teria que literalmente morrer, o Senhor tirar ela da terra e ela ir para Cristo. Claro que o Senhor tirando, né? Nenhum suicida tem em si o amor de Cristo permanente nele. E só que esse texto ele nos mostra que a gente tem que tomar cuidado com pessoas que não amam o Senhor Jesus, para que o que elas têm a dizer, as suas filosofias de mundo, não entrem no nosso dia a dia, não entrem no na nossa caminhada aqui, não é? Porque a gente estaria escutando pessoas malditas. Então a gente tem que sempre saber não filtrar o que o mundo diz, porque do mundo não sai nada bom. Como é que você vai filtrar algo que está podre? Não existe uma filtragem. Olha, o mundo está dizendo isso, eu tenho que filtrar o que é de bom. Não. Até, até o aspecto de bondade que o mundo tem é engano, porque a palavra fala que o diabo pode se transformar em um anjo de luz. E para que o diabo se transfiguraria em um anjo de luz, se não para verdadeiramente aparecer, não é? E enganar as pessoas a qual ele aparece. Então, a gente pode escutar até relatos de que em alguma, alguma religião, algum espírito verdadeiramente apareceu lá, e isso pode ser verdade, mas é uma verdade diabólica. Verdade diabólica, eu vou corrigir o que eu disse, no sentido de que verdadeiramente um espírito pode se transfigurar, o diabo pode se transfigurar, mas a fim de enganar. Então, até as religiões que, que trazem seus aspectos de beleza, como o espiritismo e muitas outras, são engano, são malditas por natureza. Então, a gente sempre tem que estar filtrando isso. O céu e a terra farão eco com um grande e eterno amém a este anátema. Não é de admirar que fosse propósito estável e imutável da mente divina que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 10 ao 11. Algum irmão tem algum comentário para estar acrescentando a reunião?
Se não, eu vou continuar a leitura. Transgressão contra os homens. A mesma lei referente a um quinto aplica-se ao caso de transgressão contra um homem, pois lemos que quando um homem, quan- perdão, pois lemos que, pois que lemos, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que se depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é o dará no dia da sua expiação. Existe um princípio piedoso ligado com a expressão contra o Senhor. Embora o caso em questão fosse de dano causado a um próximo, o Senhor vê-o como uma transgressão contra si. Tudo deve ser encarado em relação com o Senhor. Pouco importa a quem concerne diretamente. Jeová deve ter o primeiro lugar. Assim, quando a consciência de Davi foi transpassada pela flecha da convicção a respeito do seu procedimento para com Urias, ele exclama: pequei contra o Senhor. Segunda Samuel 12:13. Este este princípio não prejudica em nada os direitos do homem ofendido. É interessante que esse versículo aqui, né? A gente está no livro de Levíticos, então é Levíticos 2, né? Não, Levíticos 6. E esse aqui que eu acabei de ler, que o Senhor toma para si, não é? Quando algo é feito contra um homem, no caso, eu vou falar aqui contra um homem de Deus, né? Que essa lei aqui, ela foi dada ao povo de Deus. Então, isso me lembra sobre. Isso não é para qualquer homem, viu, irmãos? Aqui está falando sobre contra o povo de Deus. Claro que ninguém hoje vai fazer nenhum pecado contra um iníquo, contra alguém que não crê no Senhor Jesus e dizer, ó, porque não é crente, eu vou fazer isso. Tá? Isso seria um pecado. Agora, isso me lembra um texto em, em Tiago, que fala bem assim, ó, contra Deus, nós falamos, deixa eu lembrar aqui, para a gente ler certinho, né? Falamos bem de Deus, né? E amaldiçoamos os homens. É Tiago 3:9. Vou compartilhar aqui rapidinho. Tiago. Ele está falando sobre a língua, né? Vou ler completamente o contexto. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo.
inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode resfriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Então a gente tem aqui, né, a referência. Lembra também aquele texto que fala que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? No caso, no Antigo Testamento. A gente sempre vê que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, faz referência em muitas coisas ao Antigo, porque é a palavra de Deus, né? Assim como Deus também, o homem ganha com a cruz do Calvário. Contemplando essa cruz, o crente pode dizer: pouco importa o muito que tenho sido prejudicado, as faltas que têm sido cometidas contra mim, até que ponto tenho sido enganado e o mal que me tem sido feito. Ganho muito mais com a cruz. Não só me foi restituído tudo o que havia perdido, mas muito mais. Assim, quer pensemos no ofendido ou no ofensor, em cada caso, somos igualmente surpreendidos com os triunfos gloriosos da redenção e os resultados práticos e poderosos daquele evangelho que enche a alma com a ditosa certeza de que todas as transgressões são perdoadas e que toda a raiz de onde brotam essas transgressões foi julgada. O evangelho da glória de Deus, bendito, é unicamente o que pode enviar um homem ao meio de uma cena que tem sido testemunha dos seus pecados, suas transgressões e de suas injustiças. Pode fazê-lo voltar-se para junto daqueles que, de qualquer modo, têm sido vítimas dos seus maus atos investidos da graça. Não apenas para reparar o mal feito, mas muito mais para permitir a on... para permitir que a onda prática de benevolência inunde todos os seus caminhos. Sim, para amar os seus inimigos, fazer bem aos que o odeiam e orar por aqueles que maldizem e perseguem. Tal graça preciosa de Deus, que atua em relação com o nosso grande sacrifício da expiação da culpa, e tais são seus ricos e preciosos frutos. Que resposta vitoriosa é dar àquele realista que podia dizer, que resposta vitoriosa a dar àquele realista que podia dizer: permaneceremos no pecado para que a graça abunde. A graça não somente corta o pecado pela raiz, como transforma o pecador do estado de maldição numa bênção, de uma praga moral numa conduta de misericórdia divina, de um emissário de Satanás no mensageiro de Deus, de um filho das trevas no filho da luz, de um pesquisador de prazeres num ser que renuncia a si próprio e ama a Deus, de um escravo abjecto dos prazeres num servo consagrado de Deus, de um escravo vil de cobiça num servo dedicado a Cristo, de um
avarento e insensível, num benéfico provedor das necessidades dos seus semelhantes. Então, tudo isso aqui, irmãos, é o que proporciona a graça de Cristo, né? É tudo aquilo que ele é o fruto daquilo que ele fez por nós. Não que a gente tenha em si nada disso. Se algum homem quer saber o que tem dentro de si, a gente pode ver lá em Gênesis, quando, quando os filhos de Deus, né, são os anjos, descem à terra e procriam com mulheres, e a partir daí, o raciocínio de Deus, após ver o que a humanidade se tornou, com toda com todo o foco nos prazeres, né? O foco no seu próprio umbigo, foi que não havia os pensamentos dos homens eram mal continuamente. E isso não mudou. O que muda o homem é a graça de Cristo. O que muda o homem de um emissário de Satanás para um mensageiro de Deus é a graça do Senhor Jesus. Desprezemos, pois, as expressões jocosas, frequentemente repetidas. Não temos nada o que fazer. É uma maneira maravilhosamente fácil de ser salvo. Vou repetir aqui. Não temos nada que fazer. É uma maneira maravilhosamente fácil de ser salvo. Que todos os que empregam tal linguagem considerem aquele que furtava transformado num liberal da dor e fiquem para sempre silenciosos. Vejam Efésios 4:6. Que é bom a gente ler aqui, não é? Porque o autor fala para que a gente veja. Efésios 4:6, não é isso? 4:28. Apresenta aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não sabem o que dizer o vocábulo graça. Nunca sentiram, nunca senti, eita, me perdi. Nunca sentiram as suas influências elevadas e santificadoras. Esquecem que, ao passo que o sangue do sacrifício, da culpa do pecado purifica a consciência, a lei desse sacrifício manda culpado, deixa eu ler aqui novamente. Não sabem o que dizer o vocábulo graça. Não, perdão, irmãos. Não sabem o que quer dizer o vocábulo graça. Nunca sentiram as suas influências elevadas e santificadoras. Esqueceram que, ao passo que o sangue do sacrifício da culpa do pecado purifica a consciência, a lei desse sacrifício manda o culpado àquele a quem tem prejudicado com o principal e o quinto em suas mãos. Nobre testemunho esse, tanto para a graça como para a justiça de Deus de Israel. O que ele mostra aqui é que existe uma ação, né? Não que a ação justifique. Uma ação não justifique
no sentido de suas próprias obras para se justificar. Mas não adianta eu dizer que eu sou uma nova criatura, né, no sentido de testemunho, dizer de boca que eu sou uma nova criatura, e eu continuar roubando, não é? Não existe isso, porque quando você é culpado de um furto, você tem que restituir aquele furto. E isso não é uma entrave para você ser salvo, não é uma entrave para você ser mais bem visto por Deus ou pelos irmãos, de forma alguma. Isso é um fruto de alguém que é salvo. Como é que a gente sabe que um pé de manga é um pé de manga? Pelos frutos que ele dá. Não existe um pé de manga que ele dê limão. Não existe isso. Eu só sei que um pé de manga é um pé de manga porque ele dá frutos. Então, hoje, num testemunho de homem para homem, Deus que conhece os corações, né? Eu só posso dizer que um irmão, eu posso ter no meu coração uma convicção que algum irmão ele é salvo pelos frutos que ele mostra. Lembrando que o coração quem conhece é Deus. E isso tem que sempre andar colado, não é? Muitas vezes as pessoas iam interrogar o Senhor Jesus, chamando-o de Senhor, reconhecendo que ele era o Senhor. E diziam: Senhor, 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 Senhor. Aí ele falava: Senhor, por que me dizeis Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos mando? Então, uma coisa sempre tem que estar colada com a outra. Pela manifestação dos resultados desse maravilhoso plano de redenção, pela qual o prejudicado se torna beneficiário, se a consciência ficou tranquila pelo sangue da cruz, quanto aos direitos de Deus, a conduta deve também estar de acordo com a santidade da cruz, quanto aos direitos da justiça prática. Estas coisas nunca devem estar separadas. Deus juntou-as e o homem não deve separá-las. Esta santa união nunca será dissolvida por qualquer coração governado pela plura moral evangélica. Infelizmente, é fácil fazer profissão dos princípios da graça, enquanto que a sua prática e o seu poder são completamente renegados. É fácil falar do descanso do sangue do sacrifício e da culpa do pecado, enquanto que o principal e o quinto são retidos. Mas isto é em vão, e pior, é vão, e pior do que vão. Qualquer um que não pratica a justiça não é de Deus. Ele faz referência ao que a gente leu aqui em Levítico, né? O quinto, principal e o quinto. O quinto, como a gente leu ali em cima, era o seguinte: um quinto é 20%, não é? Então, vamos dizer que eu, Fernando, ou alguém que quiser falar, furtou, né, R$ 10 de alguém. Pronto, perfeito. Eu vou citar né, um exemplo muito bom. Às vezes a gente acha que por ser família, você furtar algo de alguém, que nada, é família. Tem até um provérbio que condena isso, né? Que é pecado quando você furta algo, mesmo achando que é da sua família, como se, não tem nada não. Eu peguei R$ 10 de alguém, do meu irmão de sangue. A palavra, se fosse no Antigo Testamento, debaixo da lei, eu teria que devolver aqueles R$ 10 com mais um quinto, com mais 20%. Então, se eu peguei 10, eu tenho que devolver 12. E isso era uma figura, não é? De que era tanto um exemplo prático como uma figura
O exemplo prático, claro que a gente entende que a gente deve restituir aquilo que a gente furtou e pagar mais por isso. E a figura é de que a justiça e aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico deve andar conectado, não é? Qualquer um que pratica, qualquer que não pratica justiça, não é de Deus. 1 João 3,10. Nada pode, nada pode desonrar tanto a pura graça do Evangelho, como a suposição que um homem pode pertencer a Deus, enquanto que a sua conduta e caráter não mostram os traços formosos da santidade prática. Todas as suas obras são conhecidas de Deus. Atos 15:18. Sem dúvida, porém, Deus nos sem dúvida, porém, deu-nos da sua santa palavra as provas pelas quais podemos discernir aqueles que lhe pertencem. O fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Irmãos, eu gostaria de estar lendo rapidinho essa referência que ele fez, que é Atos 15:18, e depois abrir para que, se algum irmão tiver alguma dúvida, a gente pode tá falando, ou então, se algum irmão tiver algum comentário. E eu acredito que por hoje a gente pode deixar o demais para ler na próxima reunião, não é, Dal? Fernando, já deu 9h31, então já pode estar encerrando aqui. Mas fique à vontade. Certo, eu vou estar lendo só essa última referência. O microfone está aberto? Está aberto, né? Tá. Eu vou estar lendo só essa última referência, que foi Atos 15:18. Só um instante. Atos está para cima. Tá para cima. Atos 15. Vou compartilhar aqui, só um instante. Agora, Fernando, seria bom se você parar no parágrafo mais abaixo, Não, porque não. aí. Tá dando para ouvir? Tô sim, tô sim. Não ficou completa a leitura, não. Que está escrito assim: as duas classes de sacrifícios pela culpa. Aí você deixa esse tema para a próxima. Perfeito, perfeito. Tá na Bíblia, né? Tá. Atos 15:18. Conhecidas são as obras, conhecidas a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Aqui, deixa eu ler aqui o contexto, né? Que fica melhor. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Deixa eu voltar lá para o texto. Um instante. Aqui, fica aqui. Não temos o direito de imaginar que um malfeitor pertence a Deus. Os santos instintos da natureza divina revoltam-se ante tal suposição. As pessoas têm, por vezes, grande dificuldade em explicar certas obras más por parte daqueles que não podem deixar de considerar-se como cristãos. A palavra de Deus
resolve o assunto de uma forma tão clara e com uma autoridade de que não pode deixar tais dificuldades. Irmãos, eu vou estar lendo essa última parte aqui, e aqui ele vai começar outro assunto, e aqui eu vou estar deixando para a próxima reunião. Tá bom? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É bom recordar isto nesses dias de relaxamento e com decência. Existe muita profissão superficial e sem influência contra a qual o cristão verdadeiro é convidado a resistir e dar testemunho severo. Um testemunho resultante da contínua exibição dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:11. É deplorável ver como tantos seguem o caminho trilhado, o caminho largo da profissão religiosa, sem, contudo, manifestarem sinais de amor ou de santidade na sua conduta. Leitor, crente, sejamos fiéis. Censuremos por meio de uma vida de renúncia e genuína benevolência, o egoísmo e inatividade culpável de uma profissão evangélica e, contudo, mundana, que o Senhor conceda a todo o seu verdadeiro povo graça abundante para estas coisas. Amém. Pode ser aqui. Depois eu guardo em outro lugar. Amém. Mais algum comentário? Dá alguma coisa? Não, eu não tenho comentário, não. Fernando, se possível, coloque esse link aí no chat, por favor, se possível. É PDF, irmão. O irmão Renan colocou lá no grupo o link do download. Eu baixei por lá. Mas eu posso estar colocando no grupo da reunião. Ficou na página 89, se eu não estou enganado. Fica mais fácil para gravar o livro assim, pela página, do que abaixar desde a página 1. Você pode estar dando graça? Só um instante que eu vou tirar a gravação aqui.